Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque a gente recebe o presidente reeleito da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risch. Como a gente disse, ele acabou de ser reeleito como presidente da Ordem aqui no Espírito Santo. Vai conversar um pouco para a gente sobre os trabalhos, sobre a reeleição e também sobre os projetos, os planos para os próximos anos na Ordem dos Advogados aqui no Espírito Santo. José Carlos Risch, seja muito bem-vindo em destaque. Queria agradecer o espaço, é uma honra estar aqui uma outra vez, Fabiano. Primeiro programa depois da reeleição. Primeiro programa. Que honra para nós. Essa honra. A honra é nossa. Imagina, a honra é nossa receber o presidente da OAB. Primeira entrevista depois como ele diz, da reeleição. Enfim, uma reeleição sempre não é fácil, qualquer eleição, né, presidente? Seja ela de mandato eletivo ou da Ordem dos Advogados. É sempre muito difícil, porque é um diálogo com os interessados também naquela situação. Como que foi essa eleição? Na verdade, é um desafio muito grande, porque quando você vem da oposição, as pessoas não conhecem o trabalho, né? Elas apostam em um trabalho, mas na verdade não sabem o que você vai fazer. Então eu venho no movimento de oposição, essa foi a minha terceira eleição da OAB, na primeira eu não fui eleito, na segunda eu fui eleito e reeleito agora. Então, o maior desafio foi pedir essa aprovação das pessoas. Sim. Em um momento tão único no mundo, né? Pandemia, Covid, isolamento, as pessoas num momento tão difícil. E um dado interessante, o número de eleitores da última eleição foi menor que o da penúltima eleição. Ou seja, se revela o medo também dos advogados em ir até as urnas, né? Então, assim, a melhor coisa mesmo foi ver esse mandato aprovado e reeleito, que na verdade foi o que eu falei. Quando a gente vem da oposição, nós somos uma aposta. Sim. Quando a gente se reelege, a gente consolida um trabalho de renovação que iniciou há 3 anos atrás. Então eu estou muito feliz, é uma honra muito grande eu estar aqui hoje para agradecer os advogados e advogadas que votaram e que não votaram, que na verdade passa o dia da eleição, o presidente da OAB é presidente de todos os advogados. Exatamente. Você disputou com quantos outros candidatos, presidente? Foram 3 chapas. 3 chapas. Chapa 1, que era a minha, chapa 2 com a doutora Érica e chapa 3 com o Alexandre. Com o Alexandre. Entendi. E esse resultado ficou como aí nas urnas? Nós ficamos com 54 a 35 a 6. Ou seja, um número realmente que mostra uma aprovação muito forte. 20% de diferença, a gente entende que é uma aprovação substancial. Do Sem primeiro dúvida. ao segundo. É óbvio que a gente tem que respeitar quem não nos aprovou, ouvir esse chamado, esse reclame, essa crítica, né? Sim. E trazer toda a advocacia para dentro da ordem, porque na verdade a ordem é um grande caldeirão de voluntariado. Quem quiser trabalhar voluntariamente em prol da nossa classe tem espaço dentro da OAB. Presidente, a gente sabe que a OAB é bem organizada, muito bem organizada, e aqui no Espírito Santo ainda mais. Conheço o trabalho do Risch já há alguns anos e sei da forma como que você conduz bem a ordem aqui no Espírito Santo. A gente sabe que a OAB é organizada com várias comissões também. A gente tem vários trabalhos internos que muitas vezes o público externo, quem não é advogado, não sabe que existe. Ou seja, que você faz um pouco dessa organização também da ordem, não é? Na verdade, a OAB, como maior entidade civil organizada, ela é de uma situação complexa em relação ao seu quadro organizacional. Eu, que venho lá da oposição, eu já disse isso, nunca fui nada da OAB antes de presidir a OAB estadual. Então, você deve imaginar o aprendizado que eu tive no meu primeiro ano. E hoje eu sei de cor e salteado esses espaços. Por exemplo, nós temos as OABs regionais, subseções, que é o nome que se dá às OABs do interior. Hoje nós temos 19 subseções espalhadas por todo o Espírito Santo. Tem em Guaçuí, em Alegre, em Barra de São Francisco, em todo o Espírito Santo você tem as subseções que pode ser uma cidade ou mais de uma. Tem algumas que são de uma cidade só, como Serra, em Vila Velha, em Aracruz. E você tem a OAB estadual, que é a chamada seccional. Tem muito advogado que não conhece, Fabiano. Tem muitos, obviamente que os não advogados não entendem o sistema, mas tem muito advogado que não vive o dia a dia do sistema OAB. Então, nós temos a organização a nível estadual, que é a seccional, e temos a organização a nível regional, que são as subseções. E lá você tem eleição também. Nessa última eleição, foram 20 eleições conjuntas no sistema OAB. Por que 20? Foram 19 subseções, que são as regionais, e foi a seccional, que é a estadual. Comissões, que você trouxe esse tema para mim importantíssimo, são um braço temático da OAB.
O presidente Risk, ele é um advogado tão somente. Eu não sou especializado de A a Z no direito. Então lá você tem comissão de aeronáutico, de penal, de trabalhista, de militar, de civil. Você tem uma gama de comissões temáticas que auxiliam a diretoria tanto da OAB a nível estadual quanto a OAB da subseção. Então, esse sistema, ele se entrelaça, dialoga entre o sistema para que, num evento temático, a diretoria estadual se socorra da comissão específica. Eu vou te dar um exemplo. Né? Vem uma questão de direito consumerista. Lá na pandemia, a maior dúvida lá no início, eu não sei se você se lembra, era se ia ter que ter ônus com creche, com escola, com universidade. O que o presidente Risk fez? O presidente Risk ligou para os membros da Comissão de Direito Educacional e Consumerista e falou, olha, preciso de um parecer de vocês. Fizeram um parecer, nós homologamos em plenário e executamos. Então, assim, a OAB hoje ela funciona efetivamente, todas as comissões, temos um voluntariado de extremo nível, qualificado, que nos assessora quando a gente vai atrás dele. Bacana demais. Presidente, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais. A gente quer tratar de alguns outros assuntos referentes à ordem, né? Enfim, nosso convidado hoje, o presidente reeleito da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risk. A gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o presidente reeleito da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risk. Como eu disse, ele acabou de ser reeleito, né? A gente está falando do bate-papo, a primeira entrevista, inclusive, que ele concede à imprensa depois da reeleição, e o que é motivo de muita honra, muita alegria para nós. Presidente, vamos falar um pouco sobre um assunto muito polêmico, né? Ano passado, nesse ano também, mas tem vindo muito à tona, que é a questão da extinção das comarcas. O senhor tem lutado veementemente contra essa questão, que prejudicaria muito, em especial, o interior do estado, não é verdade? Na verdade, houve um projeto de extinção de 27 fóruns por todo o Espírito Santo. Isso representa 40% dos fóruns do estado do Espírito Santo, onde a ordem, no início, praticamente sozinha, lutou contra esse projeto de integração. Obtivemos uma liminar no CNJ, que suspendeu, e acho que eu dei aqui esse spoiler, creio que tenha sido aqui, não sei se foi aqui ou no outro ambiente aqui ao lado. Sim. Mas eu dei essa notícia aqui da liminar que foi dada em prol da OAB. E essa liminar, houve um julgamento final onde o CNJ entendeu de que poderia autorizar essa integração desde que o tribunal fizesse alguns objetivos, alguns requisitos objetivos para haver essa integração. Sim. Um deles é a manutenção de um servidor naquela cidade. Então, assim, a ordem falou o que tinha que ser falado, ficou do lado certo da história, falando óbvio que tem que ser dito, que não se fecha fórum, se abre fóruns, e eu estou muito feliz em fazer essa entrega no final do mandato para a sociedade e para a advocacia, um recado da OAB frente ao tribunal de que fóruns não podem ser fechados no estado do Espírito Santo. Bacana demais, presidente. É um assunto importante, polêmico e muito importante que o presidente tem defendido, como eu disse, veementemente, né, com essa liminar, inclusive, que foi apresentada pela ordem. Só um esclarecimento, Fabiano. Claro. Como é que se encontra hoje esse processo? Esse processo foi julgado no CNJ, mas nós temos a expectativa que a direção do Tribunal de Justiça Nova possa promover a revisão das integrações. Por quê? Porque na decisão do CNJ, além dos requisitos que eu já falei, tem a imposição de uma revisão anual. Então nós vamos ao tribunal com o novo presidente que foi eleito, pedir a ele novamente que reveja essa integração. Bacana demais. Presidente, outra questão também é a implantação do processo eletrônico, também algo que veio junto com o seu primeiro mandato, né? Algo que eu acho que é uma inovação e, de fato, a tecnologia vem para ajudar, para agregar. E o senhor tem usado isso também dentro da ordem, né? Com certeza. Na verdade, o processo eletrônico tem tudo a ver com a integração de comarca também. Por quê? Porque você não pode extinguir um fórum se o processo é físico. Nós ainda temos atos que no ano de 2021 são impensáveis, de numeração manual de processos. Um servidor tem um volume, um caderno processual, onde ele vai manualmente escrever de 1 a 200 na mão.
né? Tramitação física de autos, isso já não existe em outras searas, em outros estados também, Sim. há muitos anos. Então, é algo importante para a Ordem. A Ordem cobrou no CNJ também, juntamente com a ação contra a integração, que haja o processo eletrônico em sua plenitude no Estado do Espírito Santo, para permitir que os processos andem mais rápidos. O maior reclame, Fabiano, que a gente ouve, Sim. é a questão da morosidade processual. Infelizmente, é algo assim que assusta, e que os processos eles não podem ser um fim em si mesmo. O processo ele precisa ter início, meio e fim. Sem dúvida. Presidente, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria abordar um outro assunto que eu acho que muito importante, que também acho que é uma marca do seu mandato, vamos dizer assim, né, à frente como presidente da OAB, é a questão da interiorização da OAB. É levar a OAB não só aqui na região da Grande Vitória, mas também para todo o estado, né? Com certeza, Fabiano. Existe a simbologia de que a van da OAB só funcionava na Grande Vitória. Foi promessa eleitoral minha levar a van da OAB ao interior. Nós executamos o projeto. Hoje nós já abrimos mais de 30 salas por todo o Espírito Santo, sede de OAB do interior, salas para advocacia, salas com equipamentos para se fazer audiências online. E eu ando o Espírito Santo todo e a minha maior felicidade é assistir uma sede de OAB com as salas cheias. Sim. Porque a gente vê que esse investimento valeu a pena. Então hoje a van do interior, a van da OAB chega ao interior porque prometemos e executamos. Bacana demais. Olha, gente, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao presidente reeleito da OAB seccional aqui do Espírito Santo, José Carlos Risque, por ter vindo ao nosso programa. Como eu disse, foi a primeira entrevista que ele dá né, depois da reeleição. Verdade. Eu penso muito ainda cansado, porque a eleição não é fácil, é rodar o estado, conversar com todos os membros, né, com todos os advogados. Não é simples, né? Eu sei disso, conheço como é o processo. E eu quero agradecer, por exemplo, por ter vindo e dar os parabéns em nome da Rede Sim, né, pela reeleição. Eu acho que quando você tem uma aprovação, como a gente mostrou, foi mais de 54%, não é isso? Exatamente. Mostra o resultado de um trabalho consolidado e bem feito. E eu acho que as urnas traduzem isso, né? Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu agradeço o espaço. A Rede Sim é uma rede que eu tenho uma admiração muito grande e que Deus abençoe a nós também nesse mandato novo. Obrigado mesmo. Muito sucesso mais uma vez, presidente. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço, até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.